Olá, eu sou o Bruno, aluno da Governança e Tecnologia da Informação 2, tá? E esse vídeo é para a atividade avaliativa que foi proposta pelo professor Wesley. Né? Nessa atividade avaliativa nós tínhamos que escolher uma das aulas que estão presentes no livro de Governança e Tecnologia da Informação do Luiz Cláudio dos Santos com a Lúcia Blondet Baruch. Então vamos lá. Né? Então eu escolhi a aula 2, certo? Onde fala sobre o conceito, né? O conceito da governança em TI. Né? Então vamos lá. O primeiro passo, né, para a gente falar em governança em TI, a gente tem que citar a governança empresarial. E por que a gente tem que citar isso? Porque a governança em TI ela está dentro da governança empresarial como um todo. Né? É uma sub-área, vamos dizer assim. É um subconjunto, como diz o livro. Né? E o que é a governança empresarial? A governança empresarial ela é um estudo do relacionamento, certo? Então, ela é um conjunto de processos, de costumes, de políticas, de procedimentos, né? E ela é esse estudo de todos os indivíduos, de todos os atores. Quem que seriam esses atores, esses indivíduos? Seriam, por exemplo, os acionistas, os clientes, os funcionários, todos aqueles que estão inseridos dentro do processo do funcionamento da empresa, certo? Então, dito isso, citando, né, um pouco sobre a governança empresarial, aí a gente pode ir para a governança em TI, porque é uma sub-área, certo? Existem várias definições para governança em TI, várias. Eu não vou citá-las, certo? Mas algo que fica em consenso por vários autores é que a governança em TI, certo? Ela necessariamente tem que abordar algumas áreas, sabe? Ela tem que considerar algumas dimensões no âmbito empresarial. Aqui estão listadas algumas dimensões que tem que ser considerada, certo? Então, a dimensão do ambiente de negócio da TI, a dimensão da integração tecnológica, a dimensão da segurança da informação, das dependências do negócio, dos marcos regulatórios, a TI prestadora de serviço e a era da informação. Eu vou decorrer aqui um pouquinho sobre cada um desses tópicos. Eu não vou ser muito longo nessa fala, mas acredito que vai dar para entender. Né? Primeira coisa, quando a gente olha para a governança de TI, o ambiente de negócio da TI. Aqui entra um pouco em relação à competitividade tecnológica. Então, o quão interessante no ambiente de negócio, que no caso a empresa, que é o setor que a gente está inserido, né, que a governança tem uma sub-área, o quão é interessante para a TI trazer novidades, trazer inovações para concorrer com o mercado que o ambiente da TI está. Né? E isso que seria mais ou menos, explicando de maneira bem simples, o que seria esse primeiro ponto, que é o ambiente de negócio da TI. Aonde essa TI está inserida e quais inovações que ela pode trazer. Né? Ou, olhando para os problemas internos, como ela poderia trazer algumas inovações. Né? Aí no ponto 2, as integrações tecnológicas. Né? Com o passar do tempo, todos sabem, existiram várias tecnologias terceiras, muitas que poupam recursos da empresa, certo? Como, por exemplo, servidores em nuvem. Né? Isso seria um exemplo mais simples, servidores em nuvem. Ou, por exemplo, o caso da IBM, eles te fornecem um processamento de ciência de machine learning, ciência de dados para sua empresa por um custo, e muitas vezes isso é mais barato do que você manter uma estrutura local. Né? E aí entra a integração tecnológica, então quais tecnologias utilizar, quais linguagens, quais empresas prestadoras de serviço que você vai integrar, né, com o seu departamento de TI. Né? A gente entra também no ponto 3, na segurança da informação. O que seria esse ponto 3 da segurança da informação? No livro é falado que no início, né, desse processo, a segurança da informação ela não era levada em consideração. Mas hoje, como a gente sabe, a segurança da informação é um dos tópicos mais importantes da área da tecnologia da informação. Hoje, com uma empresa que perde os dados dos seus clientes ou tem os dados dos seus clientes vazados, ela tem um prejuízo inacreditável, não só para a imagem, mas valor de mercado. Né? Então, além de perca de confiança dos clientes. Então, assim, é algo muito importante. Né? Então, tem que ver
o quão importantes são aqueles dados, o quão de atenção tem que ser dado àqueles dados que a empresa tem, que não pode ser perdido. Dependendo de uma empresa, não tem tantos dados sensíveis, né? Então, não tem que olhar muito para esse campo, mas algumas empresas que têm, por exemplo, os dados sensíveis de clientes, como, por exemplo, os documentos pessoais, esse ponto é bem relevante. Aí a gente também chega na dependências de negócio, né? O quão dependente o meu negócio, então, o quão dependente a empresa, né, é da equipe de TI. Então, a gente tem, por exemplo, tem uma empresa que ela não depende muito da equipe de TI. Então, logicamente, ela não vai precisar de tanto investimento. Então, dentro do âmbito da governança de TI, a gente vai olhar pelo âmbito da dependência do negócio e vai definir ali o quão dependente é, e lastreado com isso, o quão eu tenho que investir é referente à dependência. Se o meu negócio é muito dependente da TI, eu tenho que dispensar mais recursos ali, se não, menos recursos. Isso é mais uma questão de gerenciamento de recursos, né? Os marcos regulatórios, certo? Esse é o item 5. Os marcos regulatórios é quando o Estado ele interfere, certo, na governança da TI, ou seja, ele vai interferir na TI no âmbito empresarial. Vamos dizer, é citado 2 marcos regulatórios bem famosos no livro, eu não vou decorrer por eles aqui, né, que são bem decisivos na internet toda, né? Tem alguns países, e nós, Brasil, nós seguimos também. Mas só que uma que a gente poderia citar aqui no Brasil é a lei da Carolina Dickmann, né? É uma lei que é um marco regulatório que as empresas têm que respeitar, né? E tem outras leis aí, né? O Marco Civil também, que não sei se já foi aprovado, mas que entra também nesse âmbito, né? Que regula um pouco dos dados e como as empresas podem utilizá-los, né? Aí, o item 6 é a TI como prestadora de serviço, né? É citado no livro, desde do dia da tarefa 1, do capítulo 1, que a TI, ela está sempre, cada dia mais, ela é vista como uma prestadora de serviço dentro do processo, como um todo, né? Então, é esse olhar da TI como prestadora de serviço, né? E o número 7 é a era da informação. Aí eu observo mais que é muito lastreado, por exemplo, a segurança da informação, né? E também a como você vai conseguir extrair o máximo de valor dos seus dados, né? Uma empresa gera muitos dados todos os dias, né? E esse dado, se ele não é utilizado da maneira correta, né? Ou seja, através de data science, BI, né? Vamos dizer assim, BI de maneira geral, é um recurso sendo desperdiçado. E o que é citado no livro aqui, a gente está na era da informação, cada dia mais os dados, cada dia que passa, mais dados são gerados, né? E aí é claro, a governança tem, no caso, sua empresa, quanto mais dados são gerados, mais local você tem que ter para armazenar esses dados, né? E também um ponto importante, quanto mais espaço você abre para os seus usuários e mais aumenta a tecnologia, ou seja, maior velocidade de internet, mais dados serão gerados. E não fazer nada com esse, vamos dizer assim, um minério, né? Essa matéria bruta, né, para gerar em valor da empresa, seria algo não tão inteligente assim. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre o modelo para governança em TI, certo? E algo que é muito, os pontos que a gente vai tocar aqui são plano estratégico, certo? A conformidade regulatória, o plano diretor de TI, decisões e alocações e o gerenciamento da operação. O que é esse plano estratégico, né? O plano estratégico, o plano estratégico na TI, ele vai se fazer perguntas, certo, para construir esse plano estratégico. Então, ele vai se perguntar quais são as demandas externas, né? Quais são as demandas internas e quais, por exemplo, são as pressões sociais, o que a sociedade precisa, né? No livro a gente é citado acessibilidade, inclusão digital, né? Uma TI que respeite a natureza, né? E a partir desses pontos, isso aqui só são alguns exemplos, a partir de alguns pontos, né? Esses como exemplo, é elaborado um plano estratégico da empresa, né? Ou seja, é elaborado o caminho que a empresa deve seguir, né? E a governança de TI, é claro, como uma sub-área da empresa, ela vai olhar para isso também, certo? E aí a gente chega no ponto para a gente examinar as questões de conformidade regulatória. Como eu disse, né, no slide anterior, a gente tem os pontos que o Estado ele interfere, certo? Então, através de leis, através de marcos civis. Então, a empresa, né, o setor de TI,
ele tem que estar alinhado com isso, ele tem que respeitar essas normas, ele tem que estar em conformidade com o que a legislação do país diz, certo? Ele não pode cometer um crime. Né? Aí o ponto 3, o nosso ponto 3 é a elaboração do plano diretor de TI. Né? O que é, bem resumidamente, tá, pessoal? Para ficar simples, o que seria isso? O plano diretor de TI, ele, em suma, ele serve para alinhar os objetivos da TI com os objetivos da organização. Né? Então, ele vai fazer um lastreamento, um direcionamento, né, para os objetivos da TI estarem de acordo com os objetivos da organização. Né? E aí a gente tem a tomada de decisão e fazer alocações. Né? O que seria isso? É a gente decidir o que vai ou não ser feito, qual projeto vai iniciar, qual projeto vai parar, o estabelecimento de algumas diretrizes, e o último passo é a garantia do controle e gerenciamento das operações, certo? Porque isso na verdade acaba sendo um ciclo, né? Acaba sendo um ciclo. E essa parte do gerenciamento do controle, ela é uma das mais importantes, né? Que ali vai ser observado o que precisa ser mudado, né? Ou se algo não está ocorrendo da maneira que deveria ocorrer, se algo está saindo dos conformes que foi decidido anteriormente. Nessa etapa também tem o contato com o consumidor, certo? Para a garantia do controle de qualidade, por exemplo. Então são esses pontos. Né? Dito isso, também é interessante falar, né, o que foi dito também no livro, alguns modelos. Né? A gente tem o ITIL e o COBIT, eu não sei se assim se pronuncia, eu espero ter pronunciado de maneira correta, que eles são documentos, né? Documentos de boas práticas, vamos dizer assim, dentro da governança, né? Da governança de TI. Então, esses documentos aqui, eles entregam pra gente uma gama, certo? Uma gama de recursos para que se tenha esse controle, né? Uma gama de recursos, uma gama de ferramentas para a gente garantir essa qualidade na governança de TI. É isso, muito obrigado.